Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 7 de março, encerramento aí da semana curta, primeira semana de fevereiro, semana mais curta por conta aí do feriado do carnaval. Vamos aqui falar dessa alta do Ibovespa, uma alta boa aí acima de 1%, e também o que isso representou graficamente falando, e destacando aí pedidos de análise que vocês fizeram nos últimos comentários aqui da análise de fechamento da quinta, do pregão de ontem, falar aqui de destaques de alta, de baixa, falar também da nossa posição que a gente tem em aberto em Magazine Luiza, que subiu bastante no pregão de hoje, além de Petro Vale, mini índice e mini dólar. Vamos lá começar aqui, lembre-se de se inscrever gratuitamente aqui dentro do canal, você passa a ter mais prioridade nos pedidos de análise aqui que você coloca nos comentários de cada análise de fechamento do pregão. E, além disso, se essa análise foi útil para você de alguma forma, deixa um like, deixa um joinha, agradeço demais. Vamos lá, começando com o Ibovespa, alta aqui no Ibov de 1,36%, fechamento acima dos 125 mil pontos, algo positivo, por quê? Porque o índice consegue fechar acima de níveis de resistência. Primeiramente, essa região de fundo anterior, que é a chamada mudança de polaridade, eu já tinha testado uma vez e tinha perdido força, que foi no pregão anterior, mas hoje conseguiu fechar acima não só desse nível, mas também das médias, e principalmente dessa máxima aqui. Então, o impacto dessa barra grande de baixa foi temporariamente aí anulado, gerando uma expectativa um pouquinho mais positiva. O que reforça essa expectativa? Já fez um bom fechamento. O que confirma essa expectativa mais positiva? A superação da máxima do pregão de hoje a partir de segunda-feira. Porque se a gente olhar pelo gráfico semanal, isso representará a formação de um fundo ascendente. Ou seja, subiu, caiu, fez aqui a nova mínima e gerando aí um fundo ascendente. Tá? Esse seria um aspecto mais positivo, enfraquecendo ou afastando um pouco mais a expectativa de caminhar para essa região aqui ou até níveis mais baixos para o Ibovespa. Ou seja, de poder ver o Ibovespa ainda concretizar um movimento de subida no gráfico mensal. Então, a semana que vem, essas duas próximas semanas são do mês de março. Se eu falei mês de fevereiro, é o vício do carnaval em fevereiro, mas primeira semana de março, tá? Que foi fechada aqui, na meia semana aqui de março que foi fechada. Seguindo então para a gente falar aqui, só para mencionar que se as duas próximas semanas de março vão ser importantes aqui para a definição, principalmente do que é mais provável acontecer para o Ibovespa. Lembrando, o Ibov está olhando para o gráfico semanal, ali, deixa eu só voltar aqui, isso aqui é o gráfico diário, no gráfico semanal, ali entre as médias, e no gráfico diário aqui também brigando entre as médias. É um momento que gera indefinição. A tendência nesse momento do Ibovespa no gráfico diário, tecnicamente falando, ela está indefinida, e pelas médias também já dá para perceber essa indefinição, as médias ficando um pouquinho mais laterais. Então, é menos provável que a gente tenha uma próxima semana já dando uma pancada para cima. Se for, excelente, porque aí aumenta muito a probabilidade de acontecer um movimento no gráfico mensal. Seguindo para a gente falar aqui do gráfico do mini índice, né, falando já para o próximo pregão aí de segunda-feira, no gráfico de 60 minutos, o que nós tivemos aqui? Ó? Nós tivemos uma abertura para baixo, que traria a possibilidade de trabalhar em venda abaixo dessa região aqui, só que foi lá e reverteu forte aqui para cima, vindo para cima dessa confusão aqui, ó, vou até colocar aqui, que é isso aqui, ó, ou abaixo desse patamar ficaria mais interessante para venda através de topo descendente, e acima desse patamar, dentro do que foi falado ontem, ficaria mais interessante para compra de fundo ascendente, gráfico de 10 ou mesmo gráfico de 5 minutos. Olhando para o próximo pregão, aqui já está dentro do movimento de correção. Se abrir caindo, olharia para venda no máximo de topo descendente, sem exigir tanto para baixo no primeiro momento. E olhando com um nível de suporte importante aqui, esse fechamento com essa média móvel, que vai coincidir com o fundo ali para trás. Enfim, 126.250, que ainda está acontecendo, e aqui até os 126 mil pontos. Essa região aqui que ficaria, se gerar um topo aqui um pouco mais afastado desse patamar, ok, daria para você buscar alguma venda. Mas bateu nesse nível de preço na segunda, gerou algum sinal de alta no gráfico 60 minutos, eu voltaria a focar em compra de day trade, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se abrir subindo, daria para olhar para compra, daria o ideal em cima de nível de suporte mais importante, mas o ideal é que abrisse caindo, não ganhasse força e depois gerasse esse sinalzinho aqui de alta, que é o chamado
movimento forte que quebra uma estrutura de baixa, recua de maneira mais fraca, para em cima das médias, gera um sinal de fundo e apoia muito mais a entrar tipo uma onda 3 no gráfico de 60 minutos, consequentemente apoiando mais operações de compra pelo gráfico por prazos menores como o gráfico de 5 ou de 10 minutos. No dólar, nós tivemos aqui um dia de alta aqui nesse momento de 0,36, ainda está acontecendo aqui o pregão para o dólar, e dentro do que está acontecendo, a gente tem aqui o dólar em cima da média móvel exponencial. Deixa eu só ajustar aqui, tirar sem um ajuste. O dólar trabalhando levemente acima da média móvel exponencial de 10 períodos, mas lembrando, ainda dentro de uma expectativa um pouquinho mais negativa, porque voltou para baixo dessa região aqui dos 850, 830. E aí, com base nisso, vou olhar o gráfico intraday. Está dentro aqui de uma sinalização de alta, que esse pregão, tecnicamente, em média do que acontece, era para ser um pregão de baixa. Só que ele não foi um pregão de alta. Então, não há como não olhar para também uma continuidade dessa alta aqui no dólar a partir de segunda-feira. No gráfico, então, de 60 minutos, só para lembrar que a partir de segunda-feira o pregão deve voltar aí, dia 11/3, que vai a entrada do horário, saída do horário de verão. Agora até me confundi aqui, se é saída do horário de verão, não, entrada no horário de verão nos Estados Unidos, Bolsa Americana, se eu não me engano é agora ou na outra, eu vou confirmar no meu Instagram. Só que eu lembrei que agora, que é no mês de março, se não me engano, após o primeiro final de semana, ou no segundo final de semana do mês de março, que volta ali o horário da Bolsa fechar às 17 horas, e consequentemente a gente teria os futuros voltando para a faixa ali das 18 horas, e a Bolsa, o mercado à vista, ações fechando às 17 horas. Mas eu confirmo para vocês, eu boto até aqui nos comentários, assim que tiver essa confirmação. Só que eu lembrei aqui agora dessa questão do horário. Olhando então para o dólar, nós temos aqui uma subida mais fraca. Se abrir caindo e o dólar voltar para baixo desse nível aqui, para baixo da região ali na faixa dos 5.808, e passar a proporcionar sinais de baixa no gráfico de 10 ou 5 minutos, topo descendente abaixo desse patamar que eu acabei de citar, eu focaria mais em venda. Por outro lado, se continuar assim fraquinho para cair e proporcionar sinalização de alta, olharia sim para compra, como eu mencionei. Até mesmo se abrir subindo, superança máxima, focaria em compra de fundo ascendente ou mesmo pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente acima dos 822, 5.822. Seguindo para a gente falar aqui das ações, a Petrobras fechou em alta de 1,08%, não quebrou ainda, não conseguiu superar a máxima do pregão anterior, mas pelo menos estancou a sequência de pregões negativos aqui que ela teve. A superação da máxima do pregão de hoje, lembrando, o viés é de baixa, a tendência é praticamente de baixa, apesar de não ter um pivô de baixa, né, mas a forma como caiu muito forte, seria menos provável ela subir da mesma forma. Tá? Pode até devolver essa queda, mas voltando já com um certo zigue-zague, seria o caminho mais natural. Não que isso aqui é o mais provável que vai acontecer. O mais provável seria, depois de uma pancada dessa para baixo, o mais provável é acontecer o quê? Topo descendente em cima de nível de resistência e gerar movimentação para baixo. Pode ser resistência da média, pode ser resistência de retração do Fibonacci, enfim. O caminho mais provável ainda para Petro ainda seria algo mais abaixo, falando ali de suporte na faixa dos 33,60 até um patamar de 32,90. Para quem está comprado, tem a opção de jogar um stop aqui para baixo, para quem está comprado e não quer mais, quer bater, colocar um limite de perda na operação, aqui seria um dos pontos. Tá? E se ela fizer algo aqui para cima, se gerar um sinal de topo, também seria um sinal de saída nos próximos pregões. Então, Petro aí, ainda sem sinal de alta, mas pelo menos o pregão de hoje fechou em alta de 1,08%, tendência mais olhando para baixo nesse momento. Quando eu falo de tendência, não significa dizer de que os próximos pregões vão ser de baixo. Isso significa, só para ficar claro, que quando eu falo de tendência, eu estou falando de característica que a gente tende a encontrar na movimentação do preço, que é fraqueza para subir e força para cair. Isso é uma tendência de baixa, o que é o contrário da tendência de alta, força maior para subir e fraqueza para cair, respeitando níveis de suporte na hora que cai, e quando é a tendência de baixa, respeitando níveis de resistência quando sobe. É o comportamento comum de uma tendência. A Vale 3 terminou o pregão de hoje com alta de 1,46%. A Vale está dentro de uma tendência de alta,
Para quem abriu a compra aqui nessa superação de máxima, segue comprado, que eu tinha comentado, ou o stop aqui ou aqui embaixo, segue comprado no ativo e já daria para colocar o stop aqui abaixo dessa região aqui, ó. Por quê? Se eu pego um gráfico 120 minutos, dá para perceber bem um fundo ascendente aqui em cima desse fundo anterior e gerando ali o pivô de alta. Então aqui já seria um ponto bem definido de stop de uma posição comprada em Vale 3, falando de operação de compra de swing trade em R$ 55,54 seria o ponto de stop da operação. O próximo nível de resistência desse ativo, que permaneceu acima da média, que é algo positivo, média aqui de 10 períodos do gráfico diário, o próximo nível de resistência vai aqui de um gap de corpo na faixa ali dos 57,63 até a região de topo mais relevante, 58,16. Essa faixa aqui seria para mim o nível de resistência mais importante. Depois disso, essa outra região aqui assim, ó, que começa na casa dos 59,38 e vai até os 59,74. Depois de Vale 3, vou falar aqui de Magazine Luiza. A gente ontem quase bateu ali por 2 centavos, ela não bateu no stop da operação. Eu já alterei o stop hoje para um stop mais curto, ainda é um stop de perda, mas com uma perda bem menor, se ela voltar, o que seria menos provável dentro do que ela fez aqui no pregão de hoje, uma alta de 10,55%, aumentou a probabilidade dela buscar o objetivo estabelecido para a nossa operação. Enrolou, quase acionou stop, mas nesse momento apontando para buscar o objetivo da nossa compra aí de swing trade em cima desse papel. Resistência de maneira geral está aqui na faixa dos 7,96 até um patamar de 8,07. Pelo gráfico mensal, ela está dentro de uma leve correção, o que isso gera no gráfico, nos prazos menores, uma tendência de alta, uma expectativa maior de alta. A tendência nesse momento ainda está indefinida, mas com esse fechamento aqui, criou-se uma expectativa mais positiva. No gráfico semanal até veio para gerar o topo, mas não confirmou o topo, não perdeu essa mínima, já voltou a fechar acima da média, que é o ponto positivo, ó. Fechou abaixo da média, já volta para cima da média, com a barra boa, superação dessa máxima aqui, que é a máxima do pregão desta sexta-feira, ficou localizada aqui em 7,87, reforça a expectativa de subida dessa ação, favorecendo operações de compra. A gente já está comprado, mas para quem está de fora, sinalizações de alta no gráfico 120 minutos acima dessa região aqui, em torno de R$ 7,50 a 7,45, fica mais interessante para compra aí de curtíssimo prazo no papel. Destaques de alta no destaques de hoje, tem até um pedido de análise sobre Brave 3, alta de 10,82%, dentro aí do Bovespa, um bom destaque de alta, foi muito perto ali de Magazine Luiza, que foi 10,55%. Alta de 10,82, mudou a tendência do papel? Não, abriu só um movimento de subida, lógico que abriu mais forte, é um sinal mais relevante, mas ainda tem ali, testando a média, respeitou em termos de fechamento, tem um gap aqui também de um gap de baixo de 17,86 a 18,01, foi testado aqui, respeitado em termos de fechamento. O próximo nível de resistência importante ficaria aqui assim, ó, região de fundos anteriores, principalmente em torno dos R$ 19,13. Quem está comprado no curto prazo deixaria o stop aqui embaixo, ou da mínima do candle de hoje, em 16,29, o ponto de stop, ou em 15,94, que é logo abaixo da mínima do pregão de ontem, de quinta-feira. É uma ação que está dentro ainda de uma tendência de baixa de curto prazo. Para mudar essa tendência, falando tecnicamente de romper o último topo mais relevante aqui, o último topo descendente estaria aqui em cima, muito longe, distante, mas vamos acompanhar de perto aí os próximos pregões desse papel para ver se eles, ao testar nível de resistência, conseguem superá-los, voltar a fechar acima, como fez o Ibovespa no pregão de hoje, fechando acima de fundo anterior, fechando acima de média. Aqui já tem uma resistência dos 38,2% de retração, depois tem 18,60% dos 50% de retração desse movimento aqui de baixo, e depois na faixa dos R$ 19,29, que vai encaixar com essa região de fundo que eu acabei de mencionar, que é um nível de resistência mais relevante, no meu ponto de vista, nesse movimento, nessa possibilidade, nessa chance de acontecer um movimento de alta aqui no papel. Superação da máxima do pregão de hoje, que ficou em 18,18, reforça a característica de estar dentro de um movimento de alta que é contra a tendência ainda de baixa de curto prazo. E lembrando, um contexto de prazo maior, a ação está dentro de um contexto bem negativo, beleza, está dando um repique de alta em cima de um nível de suporte, ok, pode gerar algo para cima, mas ainda o contexto é de prazo maior, apontando para vir num prazo maior, de médio prazo aí para baixo dessa região dos 17,26. Depois aqui eu vou falar de TOTS 3,
caiu aqui um destaque de queda 1,93%, não caiu tanto se a gente for comparar o quanto ela subiu dessa mínima aqui para cá, a gente está falando ali de uma alta de 41%. Então, assim, nessa semana a ação caiu 2,4%, é pouco comparado ao que ela subiu. Lógico que se você pegar da máxima para cá, então ela caiu em torno de 6,86%, ainda é pouco, considerando a alta de 41%. É normal até essa queda, é um ativo que dá para ficar de olho aí nas próximas semanas do mês de março, para buscar possível compra até de position trade nesse papel. Mas pelo gráfico diário, não está legal nesse momento para se buscar essa entrada. Para quem arriscou alguma compra aqui muito próxima do topo, gerou stop no pregão de hoje ao perder essa mínima. Ou se perder essa mínima aqui na segunda-feira, seria também um ponto de stop, falando de operação de swing trade. Depois aqui de TOTS, vou falar dos pedidos de análise BBDC4, começando aqui com alta de 1,21%, dentro de um movimento de subida, mas ainda dentro de um contexto mais de baixa. Seria isso aqui, ela está dentro desse movimento de queda. Um indício mais positivo aqui de recuperação por parte dos compradores seria o retorno do preço para cima dos R$ 11,92. Se ela gerar isso aqui, se ela fizer isso aqui, seria algo interessante, que aumentaria a probabilidade de se buscar operações mais de compra aí, de sinalizações de alta acima de nível de suporte, como, por exemplo, no mínimo acima dessa região aqui, em torno dos 11,70, patamar que ela bateu hoje e terminou fechando um pouquinho abaixo. Por outro lado, se considerar que esses 3 últimos pregões, esses 3 de subida, está mais fraco aqui a subida. Se ela fizer algo assim, cair e perder essa mínima aqui, reforça a expectativa de queda a favor da tendência de baixa, podendo até proporcionar uma sinalização aí de venda no gráfico diário desse papel. Brasil Foods, BRFS3, alta de 3,68%. A ação ainda também não anulou sua tendência de baixa, na minha opinião. O topo mais relevante está aqui, tá? Apesar de ter enfraquecido quando ela volta ali para cima da média, ela supera essa máxima aqui, que é uma leve tentativa de topo, uma lateralização, bate na média, estoura aqui para baixo, mas já volta aqui para cima, tentou gerar um topo aqui, já volta para cima da média, então foi um topinho fraco. Se ela conseguir romper essa máxima, ela aumenta a probabilidade de buscar justamente essa região aqui de resistência. Esses dois fundos, esse aqui e esse aqui, que passa já por esse topo aqui anterior. Região, então, de resistência na faixa dos 20,64 até o patamar de 21,55. O que é que ela precisa superar a partir de segunda-feira? 19,60. Isso aí aumenta a chance dela ter algo para cima. Lembrando, ainda um ativo que, pelo gráfico semanal, também anulou sua tendência de alta com esse forte movimento de baixa, apresentando um sinal de fundo que pode trazer justamente uma correção da queda. Correção, a gente não espera algo tão longo para cima, mas monitora bem o papel em cima de níveis de resistência, onde pode perder força e voltar a cair. Então, no máximo, seria buscar operações de compra aí, principalmente eu posso superar essa máxima aqui, olhar para um gráfico 120 minutos, que é isso aqui, tá acima dessa região. Superou essa máxima aqui, ganhou força. A partir do momento que proporciona sinalizações de alta já para cima desse nível de preço aqui, em torno dos 19,27, fica mais para compra nessa ação, falando de curtíssimo prazo. Curi 3, ação que eu gosto do cenário gráfico, não só da Curi, gosto do cenário gráfico de DIR 3, não significa dizer só que vai subir, mas enfim, o pregão de hoje subiu 1,51%, eu gosto do cenário gráfico de prazo maior. Essa ação no gráfico mensal aqui, ela está dentro da tendência de alta, gerou um fundo aqui ascendente, está dentro da expectativa de poder voltar a testar essa região. Já chegou a testar a região de resistência na faixa dos 23,79 até os 25,08. Mas dentro desse contexto, quem está comprado no papel, falando no curto prazo, pode deixar o stop abaixo da mínima desse fundo aqui, em R$ 20,75. Para abrir uma compra nesse atual movimento que ela vem fazendo, e eu aguardaria pelo menos mais uma semana para monitorar o comportamento dessa próxima semana, porque tecnicamente no semanal está dentro do movimento de baixa. Então o que se esperaria é que a próxima semana não seja tão forte para cima. No primeiro momento seria isso que a gente esperaria, que eu esperaria. E aí monitoraria o comportamento da próxima semana para justamente verificar a possibilidade de uma compra aí no papel, falando de swing trade ou até mesmo de position trade na Curi 3, mas porque eu focaria um pouco mais em compra por conta do cenário de prazo mais longo, dá para ver até pelo semanal, após uma grande barra de baixa, a ação conseguiu se manter acima da média. Depois de Curi, falando de Cogna, alta de 5,1%, a ação também vem de uma sinalização de correção da tendência de baixa de médio a longo prazo, está corrigindo, testou a média no mês passado, respeitou, está vindo para continuar o seu movimento de subida.
A região mais importante de resistência, ela já começou a testar no mês passado, 1,72 a 1,87. Como está dentro do movimento de subida no gráfico mensal, olhando para o semanal também, se ficar aqui de lado, gerar sinalização de subida, daria para arriscar um pouquinho mais compra nessa ação. Grande candle de baixa, topo, movimento de baixa, só que de um ativo que anulou a tendência de baixa de curto a médio prazo, quando ela rompe essa máxima aqui. Dessa forma, eu ficaria atento justamente, olha só onde ela foi bater e gerar uma recuperação. Ficaria de olho para possibilidades de compra pelo gráfico diário. Para quem já está comprado, stop aqui embaixo. Para quem está de fora, daria para monitorar de perto uma sinalização de alta aí no gráfico 120 minutos, pivô de alta. Não é dos melhores, porque aqui, olhando já a formação dos candles aqui, para essa periodicidade em COG N3 já não é tão interessante. Então, ficaria mais atento ao gráfico diário. Quem for abrir compra aqui, o stop vai ficar aqui embaixo. Não é das melhores porque o tamanho do stop é grande e a proximidade do topo é curta. Mas eu olharia justamente algum sinal de tentativa de queda, batendo em suporte, acima da média, para buscar alguma compra nesse papel com stop mais bem posicionado. Depois aqui de Cogna, vou falar aqui de Marfrig. Marfrig está numa bagunça aqui pelo gráfico diário, a alta hoje de 4,65%, subiu aqui, aí devolveu tudo que tinha subido, aí devolveu tudo que tinha caído, aí vem outro candle de baixo, parecendo um código de barra, o papel. O que, de forma objetiva, né, o que me levaria a olhar para a compra nesse ativo? É essa ação acima dessa região aqui, em torno dos 15,30. 15,30, 15,25, enfim, acima desse patamar, o que mais me interessaria arriscar compra de swing trade nessa ação. Enquanto estiver abaixo desse patamar, não focaria muito em entrada no papel. Gráfico entre as médias, olhando quando está entre as médias ali no gráfico semanal, o que a gente tende a ter no gráfico diário? Uma bagunça aqui. Até aqui no gráfico diário que está entre as médias também, a bagunça acontecendo. Gente vendendo em cima de uma média de prazo maior e gente comprando em cima da média de prazo menor. E fica esses sinais mais falsos. Então, por esse motivo, eu deixaria o preço navegar aqui para cima, se ele vier aqui para cima, para buscar operações aí de compra acima desse patamar. E para a operação de venda, se subir aqui de maneira fraquinha assim, ó, bater nessa zona de resistência, gerar algum sinal de baixa um pouquinho mais relevante, daria para arriscar alguma venda no papel tentando pegar um movimento para essa região aqui de suporte, ou até mais do que isso. Olhando aqui agora para nada, né? Vamos olhando aqui agora para o final de semana, porque acabou aqui a última ativa que eu ia comentar. Desejo a você aí um excelente final de semana, de bom descanso. No decorrer do final de semana, eu devo disponibilizar, talvez até hoje, o radar da semana, para quem é membro aqui dentro do canal. Também as oportunidades para a próxima semana, que eu passo ali em cima das 100 ações, buscando oportunidades que eu vejo como de interesse para a próxima semana, de ativos que eu vou monitorar para a próxima semana em termos de swing trade. Então vai estar nesse vídeo de oportunidades. E provavelmente eu vou disponibilizar também uma análise especial, naquela análise que é um pouco maior, igual eu coloquei nessa semana aí aqui para todo mundo, né? Semana passada eu já tinha colocado para os membros do canal, que é de Ciri 3 e PETR4. Então devo fazer outras análises especiais, uma nesse final de semana provavelmente. Beleza? É isso, um grande abraço e até a próxima semana ou até o próximo vídeo aqui dentro do canal.